Olá, e vamos continuar depois deste momento muito abençoado de adoração, destes momentos que tivemos de palavra que edificou a nossa vida. Vamos dar continuidade agora aos testemunhos. E hoje nós temos aqui um casal muito especial. Um casal que já está na IMC há alguns anos, uns filhos desta casa, e posso dizer até mesmo que o testemunho que eles vão partilhar, em tantos anos que tenho de vida cristã, nunca vivi assim nenhum milagre tão especial e tão presente que Deus fez realmente na vida de alguém que pude presenciar, como na vida do José Monteiro e da Luísa Monteiro. Desde já eu quero agradecer por vocês estarem aqui, pela oportunidade de vocês se disponibilizarem neste tempo de quarentena, sendo vocês os dois pessoas de risco, se disponibilizaram a vir aqui, não é, para podermos testemunhar com estas quantidades grandes, não é, que certamente de irmãos que nos estão a ouvir lá do outro lado. Então, obrigada. Vou começar aqui pelo José. Está tudo bem contigo, José? Está, graças a Deus está. Agora está, não é? Agora está. José, tu há 4 anos atrás, mais ou menos, foi quando tu aceitaste Jesus como Senhor e Salvador na tua vida. Sim. E logo no início da tua caminhada, os teus filhos já estavam a vir aqui à igreja, que é o David e a Tânia, a tua esposa também, não é? A Luísa, e tu viestes mais tarde. E cerca de há 4 anos atrás, mais ou menos quando tu viestes, logo no início da tua caminhada cristã, aconteceu algo na tua vida. O que é que aconteceu? Aconteceu na minha vida, aconteceu um milagre, que eu tive um acidente muito grave e vivi dias que eu não vos vi porque estava a dormir, estava em coma. Tu tiveste um acidente de moto, Foi. perto da tua casa, não é? Entre a casa e o trabalho. Entre a tua casa e o trabalho. Exato. Em que perfuraste um rim, de início foi isso que começou por acontecer. E parti 3 costelas. Partiste 3 costelas, mas depois a situação complicou-se e tu tiveste uma septicemia, não foi, Luísa? Foi uma infecção generalizada dos órgãos e entrou em coma. Sim, isso depois de o terem induzido em coma, porque ele entrou em falência respiratória. Ok. Quando o induziram em coma e foi para os cuidados intensivos, é que ele apanhou a septicemia, entre outras bactérias, só que essa foi a pior, porque começou a dar muita falência em órgãos. E, entretanto, os médicos começaram a introduzir antibióticos, mas não estava a fazer efeito. E foi complicado porque foi meses naquela situação e as coisas a piorar dia para dia. E então, tu recordas de teres o acidente, recordas dos primeiros tratamentos que te fizeram do hospital, quando é que tu já não te recordas de mais nada? Eu recordo-me do acidente, quando caí já não me levantei, não me consegui ter forças para me levantar, levaram-me para São Bernardo e de lá, nesse mesmo dia, fui para São José para ou tirar um rim ou fazia como é que é? Drenagem, não é? Drenagem, exatamente. Fizeram logo daqui. E até eu tive 2 semanas no São José e lá disseram que já estava a melhorar e o resto do tratamento que estava a fazer lá poderia fazer na área da residência e foi o que aconteceu. Vi para Setúbal novamente e talvez, não sei. Foi aqui em Setúbal que a situação se agravou. Sim, exatamente. E que foi aqui que ele entrou nos cuidados intensivos. Não, ele não entrou logo. Eu fiquei no corredor 2 dias. E com tanta gente, era calor, eu só tinha sede e dores e eu já nem conseguia falar, eu fazia assim para chamar alguém e até que, pronto, não sei o que é que se passou mais, depois já não sei mais nada. Então depois a Luísa vai contar o que é que se passou. Então, esse tempo já tinham decorrido quase 2 meses e tal, Sim, não é? sim, já 2 meses e tal. O que é que os médicos te diziam? Quando ele entrou nos cuidados intensivos, o que é que te foi passado a ti e à tua família? Ele, quando veio para cá, para o hospital de Setúbal, ele foi para a enfermaria normal. Entretanto, na enfermaria foi piorando dia para dia. Entrou com muita dificuldade falência respiratória, sim. E entrou em falência respiratória. Ele teve paragem cardíaca? Teve, mas foi por posterior. Ele entrou em falência respiratória por causa dos pulmões, tiveram que o induzir em coma. Induziram-no em coma, foi para os cuidados intensivos. Aí é que as coisas começaram a piorar muito, porque apanham várias bactérias. Em que os órgãos, segundo eu lembro na altura, entraram em falência. Ou seja, todos os órgãos dele estavam ligados a uma máquina. Eu lembro-me, José, que eu vou-te dizer-te,
naquela altura, pronto, a gente não pensa, acho que nem estava com cabeça para tirar uma fotografia, mas eu nunca vi ninguém ligado a tanta máquina. Tu tinhas, por todos os buraquinhos que tinhas na tua cabeça, tinha um fio, não é? Era. E uma máquina enorme, Era. com tanta coisa que tu tinhas que ligar. E a sensação quando eu te visitei lá nos cuidados intensivos que eu tive era que só estava ali o teu corpo, tu já não estavas ali. Era uma sensação tão estranha, porque parecia que o corpo estava até frio, que estava distante, inchado, e foi realmente, para mim foi um choque, imagino como foi para a tua família, não é? E o que é que os médicos te diziam? E os médicos aos poucos Já tinha passado 3 meses, não é? Já. Ele teve em coma induzido cerca de 1 mês e tal? Sim, 1 mês e tal, perto de 2 meses. 2 meses? Sim. Depois ainda estava em coma induzido, e os médicos começaram a ver que não havia melhoras, os antibióticos não estavam a fazer efeito e começaram-nos a reunir. A reunir a família dizendo que não havia... estavam a fazer o impossível e possivelmente a gente tinha que se preparar para o pior. E eu lembro-me perfeitamente de um dia, eu e a minha filha e o meu filho, fomos nessa salinha e o meu filho ajoelhou-se perante a médica e disse: não, meu pai não pode morrer. Façam tudo por ele, é a única coisa que vos peço. E a partir dali, eles começaram a ligar muito mais coisas do que o que já tinha ligado. E depois a melhor coisa que aconteceu foi num culto de oração na nossa igreja. Amém. Então eu lembro-me que nessa sexta-feira... Era uma sexta-feira. Exatamente. Era uma sexta-feira e eu e o pastor Luís tínhamos ido te visitar. Foi nessa E nesse dia havia culto de oração aqui à noite, não é? Maria Clara era pequenina, eu geralmente nem vinha ao culto de oração, mas o meu coração eu estava tão triste quando saí daquela sala de cuidados intensivos que eu senti vontade. Foi o pior dia dele, Foi um dia que o médico disse que tínhamos que preparar quase o funeral para esse fim de semana, porque a medicina já não encontrava uma solução. Não. E eu lembro-me de tu estares a gritar e a chorar nessa reunião de oração e eu lembro-me até hoje dos teus gritos que entoaram no meu coração assim de uma forma, um desespero, o teu filho. E eu estava a ministrar a palavra, não é? E naquela altura Deus tocou o meu coração de uma maneira muito forte e o Senhor disse: da mesma forma que eu fiz cair as muralhas de Jericó, cerquem aquele hospital e deem 7 voltas em oração pela vida do Senhor José, que eu vou curá-lo. E fomos. E como é que foi? O que é que tu sentiste naquele dia? Eu senti que era esse o propósito de Deus. E tu foste com fé que ele ia ser curado? Fui. Portanto, que eu disse: ele vai se salvar. Eu dizia a toda a minha família: ele vai se salvar, e ninguém acreditava no que eu dizia. Mas eu sentia mesmo dentro de mim, e era Deus todos os dias me dizia: ele vai viver. Há uma coisa que eu vou dizer que foi realmente uma prova muito grande de fé, porque assim, nenhum de vocês nunca falou negativo, nunca nenhum de vocês, nem a mãe nem os teus 2 filhos, deixaram de ter esperança e de acreditar no Deus que eles serviam, e eles diziam, os médicos diziam, não há nada a fazer, porque assim, não sei se tu tiveste noção, já sabes a história que contaram depois, não é, José? Mas os teus pulmões pararam, eles só funcionavam com uma máquina, os teus rins pararam. Todos os teus, o coração parou, era uma máquina que não fazia bater. Então imagina, era algo que a medicina disse já não, e cada vez mais os teus sinais vitais eram menores. Pois parece que houve uma médica que disse que na segunda-feira eu já não estava lá. No sábado, que já não devia estar vivo. Não, isso foi no fim de semana que eles disseram isso, que eu na segunda-feira... Exatamente, a médica que estava de banco saiu e depois disse eu que quando voltar, segundo ele já não está. E o que é que aconteceu? Os irmãos reuniram-se, né, juntamente connosco, a igreja se reuniu toda. Maravilhoso, numa noite tão fria. Foi uma noite muito fria, mas tão quente por dentro. Exatamente, mas ninguém, foi em janeiro, não foi? E tudo, era uma fria. Exatamente. E fomos, e lembro-me na altura, estava aqui alguém que trabalhava no hospital, era segurança, e disse, não, eles não vos vão deixar dar a volta ao hospital, esta multidão toda, eles vão nos pôr de lá para fora. Mas a verdade é que não sei o que é que Deus fez naquele dia, possivelmente, mas nós conseguimos dar as 7 voltas ao hospital, em oração em oração pela vida do José. E passado quantos dias é que os médicos te chamaram lá? Eu acho que a gente foi dar a volta ao hospital numa sexta. No sábado, quando fomos à visita, a médica vinha com um sorriso no rosto. E eu perguntei, há novidades? E ela disse, muito poucas. Mas o seu marido, esta noite, notou-se uma grande... José. Eu comecei a chorar e ela disse, temos progressos. E foi a partir dali que as coisas começaram a mudar. E foi a partir daquela noite de oração, em que uma igreja inteira se reuniu para fazer aquilo que a palavra de Deus diz, para crer num Deus do impossível. Naquele Deus que ainda continua a operar, naquele Deus que ainda continua a fazer milagres.
E o Senhor José, já se passaram 4 anos. E o Senhor José está aqui, com muita saúde, com muita força, passando por dificuldades, é normal, como todos nós passamos, mas ele hoje realmente sabe que o milagre da vida foi-lhe atribuído novamente. Nós estamos a escrever um livro, eu estou a escrever um livro a contar este testemunho, que se chama, por acaso, O Senhor Milagre. Vamos ver se este ano consigo terminá-lo, e aí nós vamos dar mais pormenores de o que é que foi realmente vivido no seio da vida deste casal e desta família. Luísa, eu agradeço-te imenso. Quero-te dizer realmente que tu és uma esposa fantástica, fabulosa, com um coração de ouro, uma dedicada. Os teus filhos são pessoas que realmente se dedicaram inteiramente ao Pai. E José agarra grandemente essa família e, sobretudo, agarra a fé em Jesus Cristo e agarra a oportunidade que Ele te deu de continuares nesta terra a viver para Ele. Obrigada. Amém? Eu agradeço. Muito obrigada, foi mais um testemunho e fiquem aí que virá muito mais. Obrigada.